Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Sublime Psicoterapia de Jesus, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e também depois esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós procuramos trazer aqui um trechinho do Evangelho para que a gente trate de alguma parte nossa, que a gente trate de alguma questão emocional nossa, né? Já que nós estamos falando em psicoterapia, e Jesus, como grande psicoterapeuta de almas, né? Nos seus ensinamentos, traz para nós as diretrizes pelas quais nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, que é a nossa grande batalha, né? E adquirir o conhecimento e o nosso progresso, né? Nosso progresso espiritual, que é nosso objetivo maior aqui na Terra. Então hoje eu trouxe um trechinho em que Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois, no outro trecho, ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E por que eu trouxe esse trecho, né, do vinde a mim? Porque nós vamos falar hoje sobre um sentimento, que é o sentimento de rejeição. E eu sei que é um assunto delicado, porque eu acredito que grande parte, se não todos nós, carregamos em algum grau esse tipo de sentimento. E geralmente esse sentimento ele vem da expressão emocional do abandono. E a gente precisa, para entender como é que isso funciona dentro de nós, que através das nossas experiências no vasto caminho evolutivo que nós temos percorrido, nem sempre nós agimos de forma correta. Muitas atitudes que nós tivemos no nosso passado espiritual, atitudes ofensivas até, hoje, né, acabam refletindo em nós, através do nosso inconsciente, nesses sentimentos de rejeição. Por quê? Porque a gente acredita lá no íntimo da nossa alma que nós estamos separados de Deus, ou que nós não merecemos. Esse sentimento está muito ligado ao não merecimento. Então, quando a gente se afasta, até por uma culpa inconsciente de Deus, acaba que isso se reflete no nosso comportamento agora aqui. Então, essa expressão do abandono, que como é mais conhecida, ela traz para nós duas emoções, né? Geralmente que andam juntas, que é a tristeza e a solidão. E como é que a gente, por que é que a gente tem essa questão do abandono, da tristeza, da solidão? Por causa da rejeição. Porque rejeitar, o que significa? Não aceitar. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela já não se aceita. E aí, como ela não se aceita, ela também acaba achando que as outras pessoas também não vão aceitá-las do jeito que ela é. Na realidade, todos nós estamos, né? Nós estamos em processo. Então, nunca um comportamento nosso hoje, ou alguma função nossa hoje, é definitiva. Só que, enquanto nós não tomarmos consciência disso, nós vamos nos rejeitar e fazer com que os outros também nos rejeitem, porque as pessoas acabam nos tratando como a gente se trata, né? E essa rejeição é fruto da culpa. Como eu disse, muitas vezes inconscientes, a respeito de si próprio, de coisas que a gente não aprova em nós mesmos. E tanto é que, em algumas ocasiões, a gente tem aquele sentimento de inadequação,
parece que a gente está fora de lugar, isso quando a pessoa já não fala que está fora que esse planeta não é o lugar dela e tudo mais. Então, essa inadequação, tudo isso é uma forma de rejeitar a si mesmo. E geralmente essas pessoas têm assim a pele muito fina para qualquer crítica ou observação a seu respeito. Basta qualquer opinião contrária ou alguma crítica por alguma atitude que ela já se torna agressiva, que ela já se torna magoada e dispara dentro dela mesma um programinha de autodesvalor. É como um terremoto na vida interior dela. E nós estamos tratando nessa série aqui das nossas conversas terapêuticas aqui sobre autoestima e autoamor. Não tem como a pessoa se amar se ela não se aceitar. Então veja, nós não somos seres imutáveis. Nós estamos mudando o tempo todo. Então se tem alguma coisa em nós mesmos que a gente não gosta, é possível de mudar. E mudar não é difícil. Para mudar alguma coisa dentro de nós, alguma situação, basta mudar o pensamento. Tudo está na ordem que nós colocamos nos nossos pensamentos. Isto a gente tem que gravar muito, porque nós fomos educados a simplesmente viver e pensar o que vem. Não é assim não. Nós podemos escolher aquilo que pensamos. Então, se um pensamento vem e eu sinto que isso não está me fazendo bem, eu coloco ele de lado. Isso não é para mim. E o primeiro passo para a gente começar a ter força para fazer isso é procurarmos nos conectar com o Criador da vida. Porque Ele nunca, jamais nos rejeitou e jamais nos rejeitará. Ele sabe que cada um de nós está se desenvolvendo e está no processo. Porque quando a gente aceita o amor de Deus dentro de nós, a gente começa também a se aceitar. Nenhuma criatura foi criada à parte da natureza como se fosse um ser defeituoso. Deus é perfeito, Ele não iria criar um ser defeituoso. Então, a maior dor da rejeição é quando nós colocamos o nosso valor pessoal em xeque. A pessoa faz alguma coisa ou fez uma crítica ou fez algum comentário e eu me coloco na condição de que perdi meu valor. Então, entra aí o receio, entra o medo de não ser aceito. E aquele sentimento, de eu estou abandonada, sozinha, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. E a gente sabe que isso não é real. A necessidade que nós temos é de nos aproximarmos mais de nós mesmos. Sabe? Quem precisa aprovar as nossas atitudes, os nossos atos, somos nós, não são as outras pessoas. Quem precisa dar valor àquilo que a gente faz, aquilo que nós realizamos, somos nós. Não esperar reconhecimento dos outros. Nós precisamos amadurecer psicologicamente. E quando a gente se sentir meio fraco, meio sem forças, não esqueçamos das palavras do Vinde a mim. Porque nós temos um irmão maior que está sempre disposto a nos ajudar. Em qualquer situação, sem julgamento. Errar, minha gente, faz parte do nosso processo. Errar faz parte do processo.
Então, a grande mensagem da rejeição, né, a mensagem terapêutica é: comece a se aceitar. Comece a se aprovar. Comece a praticar a autoestima, o autovalor, o autoamor. Porque daí, mesmo que situações externas aconteçam, isso não vai afetar. Às vezes uma pessoa num relacionamento afetivo escuta qualquer coisa e pronto, já desperta o desequilíbrio porque fulano falou isso. E quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, relacionamento com qualquer pessoa. Então, para que a gente comece a fazer esse processo de saber se a gente está se rejeitando, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que é que a gente não está aceitando de nós mesmos? O que é que eu não gosto em mim? Aliás, eu sempre gosto de um exercício. A escritoterapia é uma coisa maravilhosa. Pegue uma folha de papel, faça 2 colunas. Na primeira coluna, você escreve tudo que você gosta em você. Tudo. E eu sei que é a parte mais difícil. Coloque lá. Eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha forma de agir, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E na outra coluna, coloque aquilo que você não gosta em você. Aí você vai perceber onde é que você está se rejeitando. E quando a gente sabe aonde está o foco do problema, fica mais fácil para a gente lidar com ele. Né? Então veja, onde é que você está se recriminando? Ah, é uma culpa que você adquiriu por causa de alguma coisa que você fez e hoje está arrependida? Se perdoe. Se perdoe. Porque Deus já te perdoou, Ele está sempre te perdoando. Ele é amor. Ele é bondade. E o processo evolutivo é educativo. Não tem conta nenhuma para pagar, não. Então comece a fazer as pazes com a sua consciência, que naquele momento, aquilo que você fez foi o que você sabia com a consciência que tinha. Foi o que deu. Nós falamos isso a semana passada. Para quem não assistiu o vídeo, tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no Instagram, que fala sobre o auto-perdão. Porque se você não se perdoar também das coisas que você realizou aqui, que você sabe, é impossível você não se sentir rejeitado. Porque essa culpa vai ficar rodando dentro de você, e aí qualquer lasquinha de alguém que falar qualquer coisa, pronto, isso desperta. É como uma fagulha, né, que incendeia a qualquer momento. Pense também, se pergunte o que é que eu não gostaria de continuar fazendo. O que é que eu acho que precisa mudar? Que se eu fosse uma outra pessoa fazendo isso, eu não ia gostar. Tem um exercício muito bom que é o exercício do espelho. É quando você fala com você. Então pegue essa pessoa com aquela listinha de coisas que você não gosta e coloca ela na frente do espelho e converse com ela. Converse com ela. Olha, isso aqui não tá legal. Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar ali? Vamos ajustar aqui? E por favor, não se recrimine. E nem se trate mal. Porque daí você só vai piorar as coisas. Nós temos uma tendência a sermos cobradores implacáveis a nosso respeito. Quando a gente está sozinho, quando a gente erra em alguma coisa, nós temos essa tendência. Então, na realidade, não é Deus que está cobrando, não é a vida. Somos nós mesmos que fazemos isso com a gente. Somos nós que nos rejeitamos e nos abandonamos. E aí o que a gente quer? Que outra pessoa faça isso para nós, que nos aceite. Como? Se a própria pessoa não consegue se aprovar como ela é?
Então nós precisamos procurar o nosso eixo de equilíbrio, de segurança em nós mesmos. E aí sim nós podemos partilhar a vida com os outros. Ah, mas eu me sinto rejeitado, desconsiderado nos círculos de amizade, no trabalho. Tá, então comece a mergulhar nas águas do seu alto amor. O amor que a gente conquista das pessoas começa quando a gente começa a se amar. Comece a se integrar com a sua grandeza espiritual. Se conecte com o Criador da vida, com aquele que te deu a vida. Ele nunca esteve longe de você ou esquecido de você. Somos nós que nos afastamos dele. Então, minha gente, vamos procurar olhar para dentro, perceber que todos os recursos estão dentro de nós. Como qualquer filho de Deus, eu, você, qualquer um merece a amorosidade do nosso Pai a nosso favor. Todos nós merecemos. Vamos tirar essa coisa do que eu não mereço isso, não mereço aquilo e começar a se tratar com mais carinho. Nós precisamos nos tratar com mais carinho, porque só assim é que nós vamos também diminuir a violência no mundo. Porque quando a gente é violento com a gente, quando a gente se rejeita, quando a gente não aceita, quando a gente tem essa dor que carrega aqui dentro, a gente acaba extrapolando, projetando isso no mundo, nas pessoas, na comunidade, na sociedade, enfim. Então a paz que Jesus tanto falou, eu vos trouxe a paz e a minha paz eu te dou. É a paz que vem de dentro de cada um de nós. Porque quando nós fazemos as pazes conosco, nós também começamos a olhar diferente para as outras pessoas. E quem sabe, se cada um fazer no seu trabalho, a gente não vai diminuindo essa violência que graça aí pelo mundo. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha aí tocado seu coração, seu entendimento. Lembrando sempre que quando a gente não consegue fazer determinados trabalhos emocionais sozinhos, e às vezes não dá mesmo, procure ajuda terapêutica. Como psicanalista, eu posso dizer para vocês isso com todas as letras. Porque até para ser psicanalista eu tive que passar pelo processo. E eu sei muito bem o quanto que isso mudou a minha vida. E pode mudar a vida de vocês também. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo, tenham aí uma excelente semana. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais uma psicoterapia de Jesus. Até lá.